sou o Vitor da Imagem, eu atuo no segmento de defesa. Eu vim aqui para tratar de um assunto muito interessante. O Brasil é um país de proporções continentais e trabalhar com a mobilidade é um desafio enorme. Com isso, eu vim apresentar aqui para vocês o Major Axel, do Instituto de Cartografia Aeronáutica, que vai nos mostrar como a plataforma ArcGIS tem cumprido alguns desses desafios no controle do espaço aéreo. Olá, meu nome é Axel Viana César, estou major da Força Aérea Brasileira e atualmente trabalho no Instituto de Cartografia Aeronáutica. O Brasil é um país de dimensões continentais e a área aproximada de responsabilidade do sistema de controle do espaço aéreo é de 22 milhões de quilômetros quadrados. Essa área é maior que a área da Europa e para isso é muito importante que tenhamos ferramentas capazes de lidar com geoinformação de maneira que a navegação aérea no Brasil seja segura. Para isso, para os participantes do EUESV 2020, o nosso objetivo é conhecer a ferramenta ArcGIS dentro do Instituto de Cartografia Aeronáutica. Para isso, seguiremos um breve roteiro que, após aprovado o nosso plano de voo e o acionamento dos motores, passaremos a tratar sobre o papel do ICA dentro do contexto da aviação no país, explicando o que o ICA faz e como que o ICA ajuda o país e o desenvolvimento da aviação. Após isso, autorizado o ingresso na pista e a decolagem, trataremos sobre o início da plataforma ArcGIS dentro do ICA. Quais foram as carências existentes que demandaram uma ferramenta GIS para lidar com geoinformação? Após isso, atingido o nível de cruzeiro, traremos alguns casos de sucesso que expandiram a utilização inicial prevista da plataforma dentro do Instituto de Cartografia Aeronáutica. E, por fim, traremos algumas lições aprendidas, algumas conclusões para exemplificar como que a plataforma está sendo utilizada dentro do Instituto de Cartografia Aeronáutica. Iniciaremos, então, com o papel do ICA dentro do contexto da aviação no país. O Instituto de Cartografia Aeronáutica é uma unidade militar subordinada ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo, cuja missão é planejar, gerenciar, controlar e executar as atividades relacionadas com a cartografia aeronáutica e geodésia, informações aeronáuticas, elaboração de procedimentos de navegação aérea e concepção do espaço aéreo. Ou seja, todos os assuntos relacionados à aviação são atinentes ao Instituto de Cartografia Aeronáutica. Ele é o responsável por divulgar tudo relacionado à aviação. E para isso, o ICA possui algumas particularidades, como por exemplo, uma equipe de topografia, onde ela vai até determinados aeródromos, levantar dados e características físicas dos aeródromos para que aquilo possa servir de insumo para os demais produtos relacionados à aviação, como, por exemplo, cartas de aproximação ou de saída de um determinado aeródromo que opera sobre regras de voo por instrumento. Ou as cartas que contém as aerovias do país, onde as aeronaves seguirão determinadas trajetórias previstas para que o voo seja consolidado de maneira segura. E, dentro desse contexto, nós visualizamos no Instituto de Cartografia da Aeronáutica uma época em que era necessário expandir a tecnologia de maneira a dar vazão a determinadas solicitações por parte da Organização de Aviação Civil Internacional. Foi nesse momento que surgiu a necessidade de uma plataforma GIS que pudesse assessorar e utilizar de maneira adequada os dados eletrônicos de terreno e obstáculo. Dessa maneira, a solução adotada foi a plataforma ArcGIS. E o que vem a ser, efetivamente, os dados eletrônicos de terreno e obstáculo? O que a Organização de Aviação Civil Internacional chama de ETOD, Electronic Terrain Obstacle Data. São modelos digitais de terreno, onde você tem a restituição dos obstáculos, e os obstáculos podem ser restituídos por tipo ponto, linha ou polígono. E eles estão basicamente em áreas próximas ao aeródromo, na qual é servido de assessoramento para que os procedimentos de contingência possam ser adotados pela aviação ou a elaboração de procedimentos de navegação aérea para determinado aeródromo. E ele está pautado dentro de algumas regulamentações previstas na Organização Civil Internacional,
como o anexo 15, capítulo 10 e o DOC 9881. Dessa maneira, o ArcGIS veio para suprir uma demanda existente de tratar os dados eletrônicos de terreno e obstáculo e a restituição desses obstáculos para que pudesse assessorar a aviação. Então nós temos o terreno, de uma maneira representada digitalmente, e nós temos os obstáculos também restituídos por tipo ponto, linha e polígono, os quais a gente pode ver algumas imagens na tela. Aqui a gente tem a plataforma ArcGIS, onde nós temos os obstáculos restituídos através de um par estereoscópico. Ele é transportado para a plataforma ArcGIS para comprovar ou validar realmente se aquele obstáculo confere com a realidade ou confere com o par estereoscópico previsto que foi utilizado para determinado aeródromo. E aqui a gente vê que a gente tem, no final, pode ser gerado um produto que é um modelo digital de terreno em 3D e uma aeronave, onde a aeronave está utilizando aquele modelo para fazer a sua navegação de maneira segura. Assim nós pudemos ter uma plataforma que pudesse coletar, armazenar, acessar e compartilhar dados de forma eficiente e segura, integrar dados armazenados no banco de dados e geolocalização e edição de dados e metadados relacionados ao modelo digital de terreno e os obstáculos. E aqui a gente pode ver uma breve imagem das áreas ou os gabaritos do ETOD relacionados a áreas 2 e 3 e os obstáculos restituídos, tipo ponto, linha ou polígono. Mas a plataforma não se restringiu apenas a trabalhar com o ETOD. Nós tivemos diversas outras funcionalidades exploradas que puderam contribuir para o trabalho dentro do Instituto de Cartografia Aeronáutica. E alguns deles nós citaremos a seguir, como casos de sucesso. Serão aproximadamente 9 casos citados aqui, onde a gente permeará diversos assuntos relacionados à navegação aérea. E para alguns casos de sucesso, a plataforma não se restringiu apenas ao ETOD, mas sim como que a gente poderia visualizar de uma maneira prática aquele modelo eletrônico de terreno e obstáculo. Então, aqui é a plataforma ArcGIS Online, onde a gente consegue ver os gabaritos relacionados ao ETOD áreas 2 e 3 e os obstáculos. E um breve vídeo representando os ETODs do Rio de Janeiro, Santos Dumont e Galeão, os 2 aeroportos principais da cidade do Rio de Janeiro. Aqui nós temos os obstáculos e as construções restituídas das áreas de terminal e os prédios próximo ao Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro. É possível visualizar também a praia de Botafogo, com os prédios, Pão de Açúcar, e a gente passa para o aeroporto do Galeão, onde a gente vai ter também a área de terminal e os obstáculos nas redondezas do aeroporto. Passando um pouco mais para outros insumos necessários à elaboração de procedimentos de navegação aérea, os objetos projetados no espaço aéreo. Esses objetos são de responsabilidade do administrador aeroportuário ou das instituições que querem implantar determinada construção ao redor de um aeroporto. Eles, em sendo aprovados, vão para uma base de dados, onde eles irão compor uma base de dados que servirá de insumo para verificar se aquele objeto vai interferir com alguma circulação em determinado aeroporto. E aqui a gente tem, por exemplo, no ArcGIS Online, a base dos objetos projetados no espaço aéreo brasileiro, de maneira fácil visualização para que todas as análises possam ser executadas. Outra utilização e que permitiu uma eficiência maior na parte dos levantamentos topográficos em aeródromos é a divulgação das informações num ambiente que nós chamamos de WebGIS, que está rodando na plataforma ArcGIS dentro da solução GPNGel utilizada no Instituto de Cartografia Aeronáutica. Então, os dados e atributos são distribuídos no mapa e facilmente visualizados pelo operador ou por qualquer um da comunidade aeronáutica que necessite de determinada informação. Aqui nós temos, por exemplo, os dados do aeroporto do Galeão e dados de obstáculos de São Paulo, que foram levantados pelo próprio Instituto de Cartografia Aeronáutica. Também temos, na solução do GPNGel, as áreas de proteção ao redor de um aeródromo, o chamado Plano Básico de Zona de Proteção do Aeródromo, onde nós temos os gabaritos sendo representados no mapa de fácil visualização
e aquele gabarito ele pode ser disponibilizado para o público externo através da internet. Aqui um exemplo clássico do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, onde as superfícies de proteção estão representadas no mapa. Além disso, esse mapa ele serve também para que seja visualizado possíveis discrepâncias de obstáculos existentes no espaço aéreo brasileiro, como, por exemplo, a implantação de uma torre de celular nas proximidades de um aeródromo e o administrador ou responsável por aquela torre diz que determinada torre tem uma elevação e a gente pode comparar isso de uma maneira bem rápida e prática com um modelo digital de terreno ou um modelo digital de elevação, verificando se aquele dado é fidedigno ou não. Utilizamos também a plataforma para diversas validações altimétricas de modelos digitais de elevação, um trabalho que vem sendo desempenhado dentro do Instituto de Cartografia Aeronáutica, de maneira a utilizar o melhor insumo disponível para a elaboração de procedimentos de navegação aérea. Atualmente, nós temos rotinas automatizadas criadas dentro do Model Builder do Desktop Pro, de maneira a comparar diversos modelos digitais e gerar o resultado da diferença entre eles. Resultados que podem apontar para a discrepância de determinado modelo, escolhendo um modelo ou outro em determinada localidade para servir de insumo para a elaboração de procedimento. Aqui nós temos, por exemplo, dois modelos comparados, onde, através de uma rotina automatizada, as discrepâncias são apontadas através da geração de um polígono e é possível visualizar as discrepâncias no mapa. Nós temos aqui o AW3D e o Tandem, por exemplo, modelos gratuitos disponíveis para a comunidade, onde as discrepâncias foram apontadas dentro do polígono verde e nós podemos ver que há mais de 40 metros entre um e outro nessa visualização rápida desse pequeno vídeo que está sendo apresentado. Inicialmente nós teremos o AW3D apontando para um morro descampado, que ele não está tão proeminente. E quando é passado para o Tandem, repara-se na elevação acentuada daquele morro. Há também algumas diferenças encontradas maiores do que 187 metros entre um modelo e outro. E isso pode representar um perigo dependendo da localidade ou dependendo do setor que aquela diferença exista entre um modelo e outro durante a elaboração do procedimento de navegação aérea. Também foi utilizado o ArcGIS para visualizar cartas visuais em diversas escalas, e aqui a gente tem um exemplo de escalas 1 para 250 mil, onde a gente pode ver a data de atualização ou a concentração da atualização de determinadas cartas, verificando aonde o Brasil está melhor mapeado naquela escala 1 para 250 mil e aonde há uma demanda de atualização de cartas daquela escala. Temos também estudos relacionados à rede de antenas DME pelo país, de maneira a servir de insumo para que possa ser planejado como que aquelas antenas DME poderão ser instaladas dentro do país, de maneira a servir de backup para a rede GNSS, para a navegação aérea. Aqui a gente tem um buffer de 90 milhas ao redor de antenas principais de DME e temos hexágonos que representam onde há uma densificação maior de antenas DME instaladas no país. Por fim, explorado também dentro da plataforma ArcGIS, um mapa onde a gente consegue colocar aerovias, aeroportos e áreas de controle de terminal de maneira a automatizar a tarifação aeronáutica para os voos que ocorrem dentro do país. Isso serviu para otimizar o tempo da seção responsável pela tarifação aeronáutica, de maneira a permitir que a cobrança possa ser feita mais rapidamente para os tráfegos que estão voando dentro do país. Dessa maneira, eu entendo que diversos casos foram explorados aqui e que eles trouxeram benefícios para o Instituto de maneira a provar que é necessário que a geoinformação ela esteja dentro da estrutura organizacional das instituições e que é fator decisivo para a tomada de decisão. Possuir uma ferramenta capaz de processar dados de maneira simples e eficaz traz um diferencial significativo para uma instituição, independente se ela for voltada para aviação, para petróleo e gás, para energia elétrica. Você sempre tem que ter um mapa, você sempre tem que ter dados naquele mapa para servir de insumo para a tomada de decisão. E no âmbito da defesa, conhecer como os meios estão dispostos no teatro de operações, tanto em tempo de paz como em uma situação de conflito, é essencial para o alcance do êxito nas ações. Cada vez mais, as ferramentas GIS deverão integrar a suíte de soluções das organizações,
capacitando o efetivo a operá-las adequadamente para a tomada melhor de decisões das unidades. Por fim, reitero uma frase de um pensador do poder aéreo que diz que a vitória sorri àqueles que se antecipam às mudanças de características da guerra, não aos que esperam se adaptar após as mudanças ocorrerem. Assim, após percorrer o roteiro falando sobre como o ICA atua dentro do contexto da aviação no país, que ele é responsável por divulgar todas as informações aeronáuticas, elaborar procedimentos de navegação aérea, rotas aéreas, características físicas de aeródromos e o modelo digital de terreno e restituição de obstáculos. Passamos também pelo início do ArcGIS dentro do ICA, que foi necessário para que pudesse ser processado, analisado, validado e armazenado os dados eletrônicos de terreno e obstáculo. Citando também alguns casos de sucesso que extrapolaram a utilização principal inicialmente prevista para a plataforma ArcGIS, como, por exemplo, a visualização do ETOD em mapas, o estudo relacionado à densificação de antenas DME dentro do país, os mapas relacionados às aerovias e aeródromos para a tarifação aeronáutica, a representação gráfica dos levantamentos topográficos realizados pelo Instituto de Cartografia Aeronáutica e concluindo que, sem uma ferramenta GIS, dificilmente as soluções adotadas terão o melhor caminho. Com certeza agora, sei que os participantes do EUESR 2020 conhecem a ferramenta ArcGIS dentro do Instituto de Cartografia Aeronáutica. Obrigado.